Colegas, como vocês sabem, eu tenho feito um vídeo por dia para tratar de assuntos específicos e eu tenho tido o retorno de alguns colegas, tirando dúvidas de algumas outras situações ou então falando sobre os vídeos. Infelizmente, o Tribunal de Justiça, não só o Tribunal de Justiça da Bahia, como todos os tribunais, eles não tem um curso de formação para oficial de justiça. A gente acaba aprendendo com o erro, ou então aprendendo com o erro dos outros. Enfim, hoje eu vou fazer um vídeo falando de todos os assuntos, vou tentar botar todos os assuntos em um vídeo só, para facilitar. Vou começar com aquele passo a passo que eu fiz do início da hora que você recebe o mandado até a hora da certidão. O primeiro passo, a análise dos mandados. Os mandados chegam no fluxo da gente, às vezes chegam 5, 10, 20, 30 num dia só. Eu sei que é difícil você tentar fazer a análise dos 30 no mesmo dia, mas eu acho que é fundamental a gente entender a importância disso, porque a partir do momento que a gente pega um mandado que está ali claro, que ele foi bem mal feito ao ponto de a gente nem saber o que é para fazer, a gente precisa fazer uma análise da seguinte forma: o que é que vai acontecer quando a gente chegar na rua e for falar com o jurisdicionado lá de que aquela ordem que não está clara no mandado nem para a gente é para ser cumprida por ele? Aquilo ali pode criar um problema para a gente, pode criar uma reação que pode acabar gerando uma violência. Então a gente tem que começar a colocar a coisa para entrar no eixo. A gente tem que fazer essa primeira análise e ao identificar que o mandado não está claro, que até a gente está com dificuldade de entender o que é para fazer, então a gente tem que certificar e pedir esclarecimento para ver se assim o próximo mandado vem bem feito. Fazendo isso, a gente já vai eliminar uma parte dos mandados e aí a gente vai para a diligência em si. A gente vai fazer um levantamento de mandados que forem na mesma região, próximos uns dos outros, para que a gente possa sair para fazer a diligência e ter um maior rendimento. Antes de sair para cumprir o mandado, a gente tem que pensar em nossa segurança, em a comunicação. Por isso que eu falei da qualidade do mandado. A gente tem que entender que a nossa vestimenta ela é comunicação. Então a gente tem que ter preocupação com a nossa vestimenta, porque ela vai influenciar na nossa segurança na rua. A gente tem que analisar se a nossa vestimenta está adequada para o nosso trabalho. Independente de ser calor, de ser isso, de ser aquilo, a gente tem que ter uma vestimenta adequada ao nosso trabalho. Por mais que seja difícil de entender isso. Não estou dizendo para ninguém usar paletó, não estou dizendo para ninguém fazer nada. Estou dizendo que você tem que analisar se sua roupa está adequada para o trabalho. Aí vai de cada um. Mas o meu conselho é que seja feita uma análise, que você não saia para trabalhar de qualquer jeito. Outro ponto, a identidade funcional. Ela precisa estar com a gente durante o cumprimento dos mandados. O crachá não é identidade funcional. O crachá é um documento para ser usado dentro do fórum. Pode se usar fora? Pode. Quando a gente achar conveniente, a gente usa o crachá. Mas a funcional ela tem que estar com a gente. Isso é sagrado. Isso tem escrito em lei. A gente tem a obrigação de mostrar a nossa funcional durante o cumprimento dos mandados. Outro ponto, a comunicação não violenta. A gente tem que ter expertise para poder conversar com as pessoas. A gente vai chegar na rua e vai ter dificuldade de encontrar os endereços. A gente vai precisar de informações. A gente vai ter que saber falar com as pessoas para pegar informações. Outro ponto, a abordagem às partes. A gente precisa ter educação, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter calma, porque as pessoas são pegas de surpresa, normalmente, e muitos se desesperam com uma simples mensagem que está sendo passada ali. Então a gente tem que ter
discernimento daquilo que a gente está fazendo, para que aquilo não venha causar um problema para a gente, não venha a terminar em violência contra a gente. Outro ponto importante, durante o cumprimento do mandado, tenha o hábito de anotar informações no verso do mandado. Se você não encontrou a rua com facilidade, você anota como foi que você conseguiu achar. Quem lhe deu informação, onde você pegou a informação, quando você encontrar a casa, se teve alguma dificuldade, a numeração não estava correta. Anote uma referência da casa. Anote tudo que você puder anotar para depois você colocar em certidão. Você não vai lembrar se você não anotar. Não acho que vai lembrar, porque não vai. Porque você não vai cumprir um mandado só naquele dia. Outra coisa, se aconteceu qualquer coisa fora do normal durante a diligência, anote, pegue os dados da pessoa, pegue característica, pegue o que for e anote. Quando você for fazer a certidão, você tem que colocar aquilo que aconteceu. Você tem que colocar tudo isso em certidão. Não tem negócio de ficar fazendo certidão de 2 linhas. A gente precisa entender que a certidão é o nosso trabalho. É mostrar às outras pessoas como foi o nosso trabalho. A gente tem o hábito de passar por meio mundo de dificuldade na hora de fazer a certidão, fazer em 2 linhas, como se fosse algo simples. Perca seu tempo fazendo a certidão. É melhor para você perder seu tempo fazendo sua certidão do que depois você perder seu tempo na corregedoria. Você nunca vai saber se aquela diligência vai terminar em confusão ou não. Então anote. Tem diligências que está indo tranquila. Quando chega no final tem confusão, você não anotou nada. E aí depois você não tem como anotar. Diligências de busca e apreensão. É fundamental que a gente entenda, a gente precisa mostrar a quem está dando a ordem que a gente precisa de uma ordem completa. O que é ordem completa? Uma ordem de busca e apreensão, ela precisa ter autorização de arrombamento e auxílio de força policial. Se não tiver, você não vai ter como impor. Você está indo lá pedir. A verdade, o mandado é uma ordem de busca e apreensão, não é um pedido. Por isso que no outro vídeo eu falei consulta, alguns colegas não entenderam. Na verdade, quando eu digo consulta, é isso. Você está indo com um mandado que é de busca e apreensão. Você chega lá, encontra o bem, você visualiza o bem que você está indo ali apreender. Ou então você visualiza uma criança, ou o que quer que seja que você foi apreender. E a pessoa simplesmente não vai lhe entregar porque você não tem a força para ir impor o cumprimento. Então, na verdade, você está indo lá fazer uma consulta. Você está indo lá ver se a pessoa vai lhe dar ou não. Se a pessoa vai concordar ou não. Esse é o ponto que eu falei, consulta, que algumas pessoas não entenderam. Colegas vieram me questionar com relação à apreensão do veículo. Se o veículo estiver fechado, se você não tiver ordem de arrombamento, aí já é uma outra coisa. Você tem que fazer a busca e apreensão com a estrutura para apreender o veículo. Qual é a estrutura? Se a pessoa não quiser lhe dar, a pessoa não estiver em casa, o carro estiver na rua, se a pessoa for encontrada e ela não quiser lhe dar a chave, você tem que ir com guincho, pessoal. Não existe. Ou você está indo com a estrutura para pegar o carro, ou você está indo lá pedir, a pessoa dá se quiser. Se a pessoa disser para você, não, pode pegar o carro, agora eu não vou dar a chave, não. Aí você vai sair sem o carro porque você não levou o guincho. Então você tem que levar toda a condição. Outra coisa, não deixe ninguém interferir em sua diligência. Qualquer pessoa que queira interferir, aí você vai classificar pessoas que estão ali na diligência porque devem estar, como policiais, prepostos, advogados, às vezes precisa que eles estejam lá. Até a parte autora, às vezes precisa que esteja lá. Ela tem que estar na diligência? Tem, mas não tem que interferir na diligência. A diligência é sua, é você que resolve o que está acontecendo. É você que resolve o cumprimento do mandado. Se aparecer uma terceira pessoa que ela não faz parte da diligência, ela precisa ser identificada. Se ela não for identificada, isso tem que ser relatado em certidão. Porque se amanhã ou depois vier ter um problema e a corregedoria for acionada, você relatou em certidão. E aí você só faz dizer que o ocorrido encontra-se na certidão de florestal. A pior coisa que tem para oficial de justiça é ser chamado na corregedoria e ter que complementar uma certidão. Então, tenha preocupação na hora de fazer a certidão. Faça a certidão mais completa possível. É a melhor coisa que vocês podem fazer. Não é perda de tempo. Não é perda de tempo.
É melhor você passar 1 minuto a mais, 2 minutos a mais para fazer uma certidão completa, do que você passar 1 mês, 2, 3 respondendo um processo na corregedoria. Eu acho que fiz um apanhado do que falei nos outros vídeos. Espero ter contribuído, ajudar vocês a ter um pouquinho de experiência, mesmo para aqueles que estão entrando agora. Infelizmente, até as pessoas que já têm muito mais, muitos anos de serviço, alguns ficaram em varas especializadas, vara civil, vara crime, e aí não tem vivência de uma situação. Quem estava em vara civil não tem vivência de cumprir um mandado criminal, quem está no criminal não tem vivência de cumprir um mandado civil. Outro ponto que eu já tinha esquecido: o cumprimento de mandado em áreas de risco. Se você está indo cumprir um mandado com apoio policial porque o local é perigoso, o apoio policial está comandando a diligência até você chegar no local da diligência. O deslocamento dentro de uma área de risco tem que ter técnica, e a gente não tem treinamento. Então a gente tem que seguir o recomendado pela polícia. O deslocamento dentro de uma área de risco tem que ser feito com profissionalismo. Então a gente tem que conversar antes com os policiais e pegar a orientação do que é que vai ser feito se acontecer isso, se acontecer aquilo. Se a gente está entrando num local perigoso, existe a possibilidade sim de ter uma troca de tiro. Então a gente tem que conversar antes e procurar saber o que é que a gente vai fazer caso venha acontecer uma troca de tiro. E aquele momento ali, até você chegar no local da diligência, é a polícia que está mandando, não tem o que fazer. Chegou no endereço, a polícia está lhe dando o apoio e o mandado é seu. Assim que deve ser a nossa rotina. Sempre que a gente for cumprir o mandado, estando com a polícia, o cumprimento em si é nosso. A polícia está dando apoio. A gente não pode deixar policiais cumprir mandado, não pode deixar preposto de banco cumprir mandado, advogado da parte autora cumprir mandado, a própria parte autora interferir. Não é para permitir essas pessoas, na hora que a gente chega, na hora do cumprimento, elas precisam ficar um pouco afastadas. Porque depois, se der problema, quem vai responder somos nós. Então nós estamos comandando a diligência. A diligência é nossa. Espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas. O vídeo ficou longo, mas foi necessário. Boa sorte a todos e que a gente consiga ter um padrão de cumprimento de mandados para evitar violência e evitar problemas.